sobre essa declaração do presidente Lula. Professor, para além de questões políticas, eleitorais, e é claro que a investigação, se de fato acontecer, é quem vai dizer isso, mas o senhor acha que há fundamento para chegar, ou pelo menos se aproximar dessa conclusão da qual o presidente Lula já diz ter certeza que Bolsonaro esteve envolvido no dia 8 e continua tentando desestabilizar o país? Bem, como você bem disse, as investigações, quando forem concluídas, que poderão dar as conclusões definitivas sobre esse triste momento da história política brasileira. O último quadriênio presidencial, o presidente da República, Jair Bolsonaro, todo santo dia conspirou contra as instituições. Isso não falta exemplos e os arquivos demonstram isso, né? Isso é inequívoco, portanto não podemos reescrever o passado como se estivéssemos no livro 1984, né? Que a cada dia o personagem principal, eu falei isso ontem, reescrevia o passado. Então o passado foi de um governo que conspirou contra as instituições. Exemplos, como eu disse anteriormente, não faltam. Segundo, foi dito pelo ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública, que nós tínhamos os engenheiros do golpe. Ele está, na verdade, fazendo uma associação com o livro do Daemple, Os Engenheiros do Caos, né? Ele certamente tem muitas informações que nós ainda não temos em relação à tentativa de golpe fracassada do dia 8 de janeiro. Por outro lado, a referência feita, a Priscila lembrou a questão na conferência em Lisboa agora, do Brasil ser um Estado pária e achar que isso era bom. Ser um Estado pária é uma referência ao ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que achava bom o Brasil ser um país, ser um Estado pária da Comunidade das Nações. Olha a que ponto chegamos. E, por fim, a do Gilmar Mendes, apresentada minutos atrás, que nós estávamos sendo governados, isso é gravíssimo, hein? Por gente do porão, ou seja, gente do submundo. Ele está fazendo um sinônimo de gente criminosa. É isso que está dizendo o decano da Suprema Corte Brasileira, né? E por milícias, a expressão é de Gilmar Mendes, do Rio de Janeiro. Ao fazer afirmações desse tipo, eu presumo também que o decano da Suprema Corte tem informações que nós ainda não temos. Mas em síntese, Rafael e quem nos acompanha, nós temos um desenho de um golpe de Estado, né? Quer dizer, aquela paralisia do Brasil entre novembro e dezembro, quando o ex-presidente da República quase que desapareceu da cena pública ativa, ele estava conspirando contra as instituições. E se dermos validade a entrevista inicial do senador Doval, que ele não pode dizer que é uma pessoa que tem pouco controle emocional. Se ele diz que treinou polícias semelhantes à SWAT em 10, 12 países no mundo, presume-se que ele tem um certo equilíbrio emocional pelo seu trabalho que ele faz, né? Então, a primeira entrevista à revista Veja e o áudio revelado, que mostra alguém absolutamente tranquilo e dizendo como que o presidente e Daniel Silveira, porque o chefe do golpe não pode ser Daniel Silveira, aí é brincadeira, aí não é nem aquela comédia, nem o Exército Brancaleone, a célebre comédia italiana dos anos 60, é pior ainda. Quem estava comandando o golpe nesse sentido, pelo que disse o senador Doval, era o então presidente da República, que disse que inclusive ia prender o presidente do TSE e ministro da Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes. E note que há toda uma conspiração em torno de Alexandre de Moraes, porque se não fosse ele, Rafael e quem nos acompanha, o que aconteceu no dia 8 de janeiro teria acontecido nos dias 2 de outubro e 30, no primeiro turno e no segundo turno. Só não ocorreu aqueles atos de vandalismo, de terrorismo no processo eleitoral, porque o Alexandre de Moraes, junto com os 27 presidentes dos TRS, né, e com os mesários, com a Justiça Eleitoral, eles conseguiram blindar o processo eleitoral. Porque você imagina no dia 30, no segundo turno, por exemplo, o que aconteceu em Brasília no dia 8, acontecesse em 2, 3 cidades. As eleições seriam anuladas, claro, né? Teria de ser realizadas novamente. Em suma, essas pessoas, e aí a definição do ministro Gilmar Mendes me parece feliz, apesar de muito triste, que era gente do porão.
que estava no Palácio do Planalto. Portanto, foi um triste momento da história brasileira e tudo indica que agora a justiça, não é vingança, é justiça, tem de se debruçar sobre isso rapidamente, de forma célere, mas com devido processo legal, evidentemente, para que possamos resolver essa questão, colocar na cadeia quem é para estar na cadeia, né, punir os responsáveis pelo fracassado golpe de Estado e começarmos a discutir os grandes problemas nacionais e enfrentá-los, porque nós teremos um ano econômico difícil, um ano político difícil e questões que nós precisamos resolver, como, por exemplo, a questão da fome no Brasil. Pois é. Professor, a gente falou aqui agora há pouquinho, né? A Polícia Federal está nas ruas, aí, acho que na quarta etapa daquela Operação Lesa Pátria, para pegar quem participou fisicamente do 8 de janeiro e quem engendrou o 8 de janeiro, financiou o 8 de janeiro, né? O senhor acha que para além daquilo que a polícia costuma chamar de peixe pequeno, né? Que tem de ser pegos, né? Aqueles vândalos, criminosos que atentaram contra o país, tem de ser pegos. O senhor acha que nós estamos no caminho para, dessa vez, pelo menos, atingir quem comandou essa tentativa de golpe, as cabeças, porque a denúncia do senador Marcos Duval chega a um ex-presidente da República, chega a ex-ministro de Estado, general da reserva do Exército. O senhor acha que nós estamos no caminho e a investigação, eventualmente confirmando tudo isso, atingirá essas pessoas, professor? Olha, Rafael, tudo indica que sim, porque o que aconteceu no 8 de janeiro foi um impacto tão grande, nunca na história da República ocorreu isso, hein? Vamos destacar, desde 15 de novembro de 1889, uma sexta-feira, até o domingo do dia 8 de janeiro desse ano, nunca ocorreu um fato de uma invasão da sede dos três poderes federais, o Palácio do Planalto, sede do Executivo Federal, a Suprema Corte, a sede do STF e do Congresso Nacional, cenas que foram passadas ao vivo para nós, aqui na CNN, e para o mundo inteiro que ficou assistindo aquilo. Tudo isso tem de ser devidamente apurado. Eu confio nas instituições, eu confio no ministro da Justiça, Flávio Dino, que tem sido muito firme na condução do enfrentamento dos golpistas, confio na Justiça, na Polícia Federal e nessas investigações que você tocou no ponto central. Uma coisa são usando uma expressão do jornalista Hélio Gaspari, o andar de baixo. O andar de baixo é aquela senhora Fátima de Tubarão, né? Vamos dar o exemplo, que ela ficou conhecida por isso, né? Aquela senhora que depois viu-se que era traficante, né? De crack. Puxa, era uma cidadã legal, liberal e conservadora e cristã, hein? Era traficante de crack. Muitos daqueles que foram presos, tinha gente que tinha participado de homicídios e por aí vai. Não significa, para ser justo, que todos os presos tinham antes uma ficha criminal, né? Mas eram fanáticos que cometeram crimes e nós assistimos e temos as imagens, eles se autoincriminaram também. Agora, a questão vê o andar intermediário e chegar à cobertura. O último andar e a cobertura. Quem financiou tudo isso? Ninguém imagina que 2 meses daquele, por exemplo, em Brasília, em frente ao QG do Exército, que tudo aquilo foi feito com o dinheiro das próprias pessoas. Muitos dos presos, tem um rapaz de Salvador, por exemplo, um pobre coitado, que pagaram para ele ir lá, e ele foi porque ia comer de graça e ia receber R$400. Então a questão é saber dos financiadores aqui no Brasil e fora do Brasil, né, porque provavelmente pode ser que tenha isso. Steve Bannon, não podemos nos esquecer, que é o líder de um movimento terrorista chamado Movimento, disse que no ano passado a eleição mais importante para eles era a eleição brasileira. E eles tiveram participação, infelizmente, nesse processo. Então, agora, as instituições democráticas, a Constituição, essa que eu sempre trago aqui, ela sobreviveu, mostrou quão importante é a Constituição Cidadã, usando a expressão do Dr. Ulisses Guimarães, que presidiu e muito bem a Assembleia Nacional Constituinte, e eu tenho plena confiança nas instituições que elas vão investigar, e aí é um caso da Justiça e do Executivo, né? Pode ter até uma CPI do Congresso Nacional, mas nós sabemos que aí é um processo muito mais longo. Eu creio que o processo tem de ser adiantado
e insisto, cumprindo o devido processo legal, para que se chegue aos autores do golpe. Será que, quem são os cinco estrelas? 5 estrelas era uma referência, claro, a 5 generais, já que não há general de 5 estrelas, né? O máximo são 4. Quem são os generais? Será que o general Heleno estava envolvido? A primeira versão, a revista Veja, ele diz que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, estava envolvido. Será que a BIM estava envolvida? Então eu tenho plena confiança agora no novo governo, nas autoridades que querem, evidentemente, descobrir os responsáveis por esses atos criminosos golpistas e depois do devido processo legal, com as condenações, cumprir as penas. Nós não podemos querer empurrar para baixo do tapete, como em outros momentos da história nós fizemos, ações tão graves, violações tão graves da Constituição, porque senão esses que tentaram o golpe e perderam no dia 8 vão tentar golpe em outros dias, em outros meses, e nós precisamos ter tranquilidade em relação à ordem institucional para que possamos discutir politicamente e democraticamente alternativas para o Brasil. Porque, Rafael, e concluindo, democracia é convivência de contrários, mas no interior da Constituição, do Estado democrático de direito, e não com golpe de Estado. É isso. Muitas autoridades têm dito, né, professor? Pacificar o país, nós precisamos de pacificação, é muito diferente de passar a mão na cabeça de criminoso, né? Aliás, já tem gente na cadeia.